Coloque um pouco de sal debaixo do tapete e você verá quem entra na casa sem pedir permissão, sussurrou a idosa para mim, aquela senhora quieta que quase ninguém notava. Fiz exatamente o que ela pediu. Na manhã seguinte, levantei o tapete e meu coração disparou. Bem-vindos. Antes de começarmos, por favor, escrevam de onde vocês estão nos assistindo. Gostamos muito de saber até onde nossas histórias estão chegando. Daniela, espera um momento, não se apresse. A voz ecoou às suas costas. A jovem mulher parou, ajeitou as pesadas sacolas de compras e se virou. Na entrada do jardim público, sentada em seu banco habitual, estava Dona Ana. Os moradores do bairro costumavam desviar dessa velhinha seca e eternamente calada, cochichando que ela havia perdido o juízo de tanto viver na solidão. Mas Dani, de coração mole, simplesmente não conseguia passar por ela sem parar. Boa tarde, Dona Ana. Ela sorriu com calor, aproximando-se e pousando as sacolas no chão. Como vai sua saúde? Fui ao mercado, comprei mantimentos para o fim de semana. A propósito, trouxe uma coisinha para a senhora. Dani estendeu a mão para dentro de uma sacola e tirou um pãozinho dourado, ainda quente, embrulhado num guardanapo. Tome, é de maçã com canela, como a senhora gosta. Dona Ana não se estendeu para pegar o doce. Em vez disso, inclinou-se de repente para a frente e sua mão seca agarrou o pulso de Dani com surpreendente firmeza. Ela estremeceu. A senhora ergueu o olhar e seus olhos castanhos penetrantes mergulharam fundo na alma da jovem. Pãozinho é bom. Você é uma alma bondosa, sussurrou ela, sem soltar o pulso. Cuida de todos, tem pena de todos. Mas quem vai ter pena de você? Dona Ana, o que a senhora quer dizer? Respondeu Daniela desconcertada, tentando se soltar com delicadeza. Comigo está tudo bem. O marido trabalha. A casa não nos falta nada. Ai, passarinha cega. A velhinha a interrompeu. E de repente sua voz soou firme. Coloque sal embaixo do tapete da porta e verá quem entra na sua casa sem permissão. Não sei, não. Daniela deu de ombros. A gente tem fechaduras bem resistentes e dormimos de sono leve. Sal fino em camada uniforme embaixo do tapete da porta, repetiu Dona Ana, soltando finalmente seu pulso. Coloque e saberá uma verdade da qual vai despertar. Pode ir para casa. A velhinha se virou, fixando o olhar imóvel em algum ponto perdido na alameda, como se Daniela já não estivesse mais ali. Encolhendo-se diante de uma rajada de vento repentinamente fria, ela pegou as sacolas e caminhou apressada até sua bonita casa de 2 andares. Durante todo o trajeto, as palavras zumbiam em sua cabeça como uma mosca teimosa. Não, são devaneios de velhice, superstição, Dani repetia para si mesma. Mas em algum lugar bem fundo, ali onde nos últimos meses vivia uma angústia surda e inexplicável, o medo começou a se mexer. Naquela mesma noite, o corredor da espaçosa casa deles estava agitado. Victor amarrava com irritação o zíper de uma mala de viagem em couro caro. Mas essa viagem a trabalho é mesmo tão urgente? Dani estava parada encostada no batente da porta, abraçando os próprios ombros. É sexta-feira. A gente tinha planejado ir ao campo passear no lago. Você prometeu. Dani, que passeio? Tive um problema com o fornecedor de mármore na obra. Os prazos estão atrasados. Se eu não resolver isso pessoalmente, a gente perde um contrato milionário. Você quer que a gente viva na miséria? Não, claro que não. Ela respondeu baixinho, abaixando os olhos. É só que você anda trabalhando o tempo todo, viajando 3, 4 dias seguidos, e quando volta está sempre nervoso, irritado. A gente quase não conversa mais. Dani, não começa. Para quem você acha que eu me esforço? Para nós, para que você possa ficar em casa, cultivar suas hortênsias no jardim e não passar necessidade. Você está mal de vida? Não é uma questão de dinheiro. É que em casa estão acontecendo coisas estranhas. As palavras escaparam sozinhas. Daniela ergueu para o marido um olhar suplicante. Anteontem eu não consegui achar meu perfume favorito. Ele estava na penteadeira, mas desapareceu. Ontem o achei atrás do criado mudo no 2º andar, perto do nosso quarto.
E às vezes sente um cheiro diferente. Não é o meu perfume. Victor ficou imóvel por uma fração de segundo, mas logo abriu um sorriso. Dani, você está ouvindo o que está dizendo? Que cheiro de estranha. Ele a segurou pelos ombros e a sacudiu levemente. Você fica dentro de casa o dia todo. É só imaginação. Está entediada. Inventa umas histórias de detetive. E seu perfume você mesma derrubou atrás do criado mudo quando estava limpando o pó. Esqueceu. Ei, você anda tão distraída. Mas eu me lembro que não derrubei nada. Dani, que tal você ir a um psicólogo ou arranjar um hobby? Faça um curso de macramê, sei lá. Você precisa ocupar a cabeça com alguma coisa. Ela ficou em silêncio, sentindo uma nota falsa em suas palavras. Bom, não fique braba. Victor deu um tapinha no ombro dela. Fiz aquele chá de ervas que você gosta. Está esfriando na cozinha. Toma, dá um banho quente e deita, descansa. Eu já vou, volto na segunda, te amo. A porta bateu. Daniela ficou sozinha no silêncio incômodo da casa enorme. Ela foi para a cozinha. Sobre a mesa estava mesmo sua xícara favorita com a mistura de camomila e hortelã. Ela olhou para o chá e de repente vieram à memória os olhos de Dona Ana. Saberá uma verdade da qual vai despertar. Como em transe, ela abriu o armário da cozinha, tirou um pacote de sal fino, foi até a porta de entrada, levantou com cuidado o tapete espesso e pesado e espalhou o sal em camada uniforme no assoalho. Em seguida, baixou o tapete devagar, certificando-se de que nada fosse visível por fora. Acho que estou enlouquecendo, pensou Dani, voltando para a cozinha. Ela bebeu o chá que havia esfriado, que hoje lhe pareceu um pouco mais amargo do que de costume. Depois subiu para o quarto e mal encostou a cabeça no travesseiro, caiu num sono profundo. De manhã, abriu os olhos com dificuldade. A boca estava seca, o corpo parecia de algodão. Olhou para o relógio. 10h30. Fazia muito tempo que ela não acordava tão tarde. Cambaleando, Daniela desceu a escada de madeira até o primeiro andar e foi para a cozinha buscar água, mas parou no meio do caminho ao lançar o olhar para a porta de entrada. O coração começou a bater agitado. Daniela se aproximou e com as mãos trêmulas agarrou a borda do tapete, então devagar. Prendendo a respiração, o puxou para o lado. E o que viu a fez se agarrar à parede para não cair. Na superfície branca e uniforme do sal estavam marcadas pegadas, mas a parte mais perturbadora não era essa. Ao lado das marcas largas e conhecidas dos sapatos masculinos de Victor, havia outras marcas profundamente impressas no sal. Rastros de sapatos femininos estreitos com salto-agulha. As pegadas iam da porta para o interior do corredor em direção à escada. Meu Deus! Daniela soltou o ar. O que é isso? Ela ficou parada, incapaz de tirar os olhos daquelas marcas. As chaves estavam apenas com ela, Victor e a sogra, Dona Margarida. Mas a sogra, por causa da artrite, mal andava com sapato ortopédico. Que salto-agulha! Não havia sinal de arrombamento. Portanto, a porta tinha sido aberta com chave. Fiz aquele chá para você. As palavras do marido antes da viagem vieram à mente. O chá. Ela sempre ficava com sono justamente depois do chá da noite, que o marido trazia com tanta solicitude antes de suas viagens ou de suas longas noites de trabalho no escritório. Ao que parecia, ele misturava sonífero ao chá, e bem forte a julgar pelo efeito. Daniela abraçou a cabeça com as mãos e, contendo as lágrimas com dificuldade, uma lembrança veio à tona sem querer. Era 5 anos atrás. Dani, você ficou louca? A amiga gritava para ela ao telefone. Vender o apartamento no centro, o que a vovó deixou por causa desse metido. Sil, ele não é metido, é um empreendedor talentoso. Daniela defendia Victor com ardor. Ele tem um ótimo plano de negócios para importar materiais de construção de luxo. Só precisa de capital inicial. A gente é família, tem que se apoiar. E a sua carreira? Você é paisagista, tem clientes na fila de espera. Victor disse que quando o negócio engrenar, eu não vou precisar trabalhar para os outros. Vou trabalhar só por prazer. Mas depois que a casa foi construída com o dinheiro dela, Victor a foi afastando da profissão de forma suave, porém firme. Meu bem,
Para que esses canteiros sujos e essa correria com plantas e projetos? Ele murmurava, beijando suas mãos. Crie um lar aqui. Seja a guardiã do nosso lar, e eu, como homem, providencio tudo. E Daniela cedeu. Tornou-se uma esposa dócil, conveniente, sempre esperando o marido. Ela enxugou as lágrimas com a manga do roupão. Por dentro, em vez do desespero, começou a surgir uma raiva fria. Não, Victor. Você não vai me fazer enlouquecer. Ela pegou uma pá e uma vassoura e varreu meticulosamente o sal com as pegadas. Depois subiu, lavou o rosto com água gelada e se vestiu. Não havia tempo para histeria. Eram necessárias provas sólidas, das quais o marido não pudesse escapar. Uma hora depois, Daniela estava numa loja especializada em eletrônicos no centro da cidade. Preciso de uma câmera escondida, ela disse ao vendedor. A menor possível e obrigatoriamente com visão noturna, gravação de áudio e transmissão ao vivo para o celular. Monitoramento de babá? O rapaz perguntou com simpatia, tirando da vitrine uma caixinha preta discreta. Isso, de babá, respondeu Dani. De volta em casa, ela demorou bastante escolhendo o lugar. Por fim, instalou o minúsculo objeto na sala do primeiro andar, embutindo-o habilmente num enfeite decorativo. Uma estatueta de bronze de uma coruja que ficava na estante. Dali, havia uma visão perfeita do corredor, do sofá e da escada. Agora, só restava esperar. Victor voltou tarde da noite. Surpresa! O marido entrou em casa de braços abertos. Consegui terminar o trabalho mais cedo. Sentiu minha falta? Dani, sentada no sofá com um livro, forçou um sorriso. Claro. Como foi a viagem? Puxado. O marido suspirou, afrouxando a gravata. Cansado que nem cachorro. Os fornecedores estão um absurdo. Olha, vou dormir no quarto de hóspedes lá embaixo hoje. Tenho uns documentos para revisar antes de amanhã. Assim não te atrapalho. Tudo bem, pensou Dani, sentindo tudo apertar por dentro. Bom, agora vou fazer um chá pra gente, sentar 5 minutinhos e depois dormir. Victor foi animado para a cozinha. 10 minutos depois, trouxe uma xícara fumegante para ela. Beba, minha linda, e descanse. O marido passou a mão pelo seu cabelo. A mão pareceu a Daniela fria e escorregadia. Obrigada, Vic. Vou subir, leio um pouco lá. Subindo para o quarto, Daniela trancou a porta. Depois foi silenciosamente até a pia do banheiro e despejou o conteúdo da xícara. Enxaguou, deixando apenas algumas gotas no fundo. Depois se trocou com o pijama, deitou na cama, cobriu-se com o edredom até o queixo e pegou o celular. Abriu o aplicativo. Na tela surgiu a imagem em preto e branco da sala. Estava silencioso. 1 hora passou. Dani já começava a achar que havia se enganado, quando de baixo veio um clique quase imperceptível da porta de entrada. Ela aumentou o volume do telefone. Mais baixo sua risadinha. Ouviu-se o baixo abafado de Victor. Vai acordar. Que nada, respondeu uma voz feminina. Animada, cristalina, levemente rouca. Você mesmo disse que colocou dose dupla nessa boboca. Então agora ela não ouve nem canhonada até amanhã à tarde. Daniela parou de respirar. Na tela do celular apareceram 2 figuras. Victor, já de roupão, deixava entrar uma jovem mulher num vestido justo e sapatos de salto altíssimo. A mulher atirou a capa diretamente no chão, passou pela sala como quem está em casa e se jogou no sofá deles. Quando a desconhecida virou a cabeça, caindo bem no foco da câmera, Daniela quase derrubou o telefone. Era Cristiane, a secretária de Victor. Diante de seus olhos passou novamente uma cena de 6 meses atrás. O escritório do marido. Uma moça de uns 20 anos, pálida e chorosa, sentada numa cadeira e apertando a borda de uma blusa barata. Dr. Victor, por favor, não me recuse. Ela soluçava naquela época. Sou do interior. Moro num quartinho alugado. Meus pais são aposentados. Se eu não achar trabalho, me mandam para a rua. Aprendo rápido, posso trabalhar dia e noite. Victor havia franzido o rosto, prestes a mandá-la embora, mas Daniela sentiu pena da menina.
Vamos dar uma chance a ela, ela pediu na época, pondo a mão no ombro dele. É uma criança, é dedicada. Deixa ela ficar no período de experiência atendendo ligações. Ah, Dani, você é bondosa demais. Isso é negócio, não filantropia. Victor resmungou, mas concordou. E agora aquela criança carente do interior estava sentada no sofá com as pernas esticadas sobre a mesinha de centro. Vic, me serve mais vinho, Cristiane pedia de forma mimada. E pega os chocolates. Já vai, meu gatinho. Victor se aproximou do sofá com 2 taças e uma garrafa de vinho caro do bar deles. Sentou ao lado da amante e a beijou. Como eu tinha saudade. A sua aí fica cavando a terra. Cristiane bufou com desdém, dando um gole. Quando você finalmente se divorcia dela? Estou cansada de me esconder em hotéis e de vir aqui só de noite como ladrona. Quero morar aqui. Essa casa cai como uma luva para mim. Essas cortinas horríveis com florzinhas. Já jogo fora. Tenha paciência, gatinha. Estou preparando os documentos. Preciso fazer tudo direito, tirar os ativos da empresa e garantir que, na hora do divórcio, essa boba não fique com a metade. A gente abriu o negócio formalmente no período do casamento, mas meus advogados já estão quase prontos para blindar tudo. Mais um pouco e coloco ela para fora. Adoro quando você é assim, cruel. Cristiane sorriu de forma predatória e se aproximou do roupão dele. Por dentro de Daniela algo se rompeu. A dor, o medo, as dúvidas. Tudo aquilo se incendiou num instante, deixando para trás apenas desprezo. Ela não foi chorar, nem gritar no travesseiro. Em vez disso, jogou o edredom para o lado, enfiou os pés no chinelo e, apertando o roupão, saiu do quarto com decisão. Os degraus da escada de madeira rangiram traiçoeiramente sob seus pés. Na sala, um silêncio repentino. O tilintar das taças parou. Daniela desceu e acendeu a luz. Os lustres de cristal brilharam ofuscantemente, iluminando o casal paralisado no sofá. Cristiane deu um gritinho abafado, tapando o decote e tentando abaixar o vestido que havia subido. Victor, pálido, saltou de pé. Daniela, por que você não está dormindo? Ela parou a 2 passos deles. O rosto estava absolutamente calmo. Um frio nos olhos. Boa noite. Me desculpem interromper a reunião de vocês, mas... Cristiane, você não está com frio? Lá fora está fresco e você está tão pouco agasalhada. Dani, já explico. Victor deglutiu convulsivamente, jogando o olhar assustado ora para a esposa, ora para a amante. Não é o que você está pensando. Cristiane passou mal na rua e eu a trouxe aqui para dar água. Água? De uma garrafa de vinho? Daniela arqueou uma sobrancelha. Chega, Vic. O marido se aproximou dela, olhando de cima com um nojo incontido. Olha para você. Virou uma galinha choca e entediante, obcecada com suas florzinhas, suas receitas e sua faxina. Não tem nem assunto. Sem falar em aparecer em lugar decente. Daniela olhava para o rosto do homem que havia amado por 5 anos e não o reconhecia. Como se durante todo esse tempo tivesse vivido com um monstro que sabia se esconder sob pele humana. Quer dizer que sou um peso para você, Daniela pontuou. E não foi o meu dinheiro da venda do apartamento da vovó que foi o alicerce sobre o qual você construiu seu sucesso? Não fui eu que ficava acordada com você de noite, ajudando a fazer orçamentos e desenhar seus primeiros projetos? E não foi você que me implorou para largar minha carreira para ficar em casa? Isso foi há 100 anos, Victor cortou. Eu já trabalhei esse dinheiro de volta e o multipliquei. Esse é o meu negócio. E essa casa também. Ah, isso a gente ainda vai ver de quem é. Saiam os 2. A voz de Daniela falhou. Os 2 agora. O marido já havia pegado a maçaneta da porta quando de repente parou. O silêncio do corredor foi rasgado por sua risada sarcástica. Ele se virou devagar, soltando a maçaneta, e seus lábios se torceram num sorriso triunfante e predatório. Ir embora, Victor? Ele deu um passo de volta, olhando para a esposa com arrogância. Daniela, parece que você bebeu chá demais e esqueceu em nome de quem essa casa está registrada. Ela sentiu tudo gelar por dentro. A casa está em nome da minha mãe,
Victor concluiu com satisfação. E o negócio é uma sociedade fechada, da qual você nem faz parte. Seu dinheiro do apartamento está registrado como doação. Então é você que vai sair agora. Vic, mandou bem, é assim. Cristiane exclamou alegremente, jogando a capa no puff. Ela foi até o amante, enrolou os braços em torno do seu pescoço e olhou com malícia para a esposa que havia empalidecido. Eu sabia, você é o verdadeiro dono. Essa pode se mandar. Você não vai se atrever a me expulsar. A voz de Daniela vacilou, mas ela se forçou a encarar o marido nos olhos. Perante a lei, ainda estamos casados. Você tem exatamente 10 minutos para juntar suas tralhas. Victor cruzou os braços. Nenhuma joia que eu te dei, nenhum aparelho. Senão, chamo agora a segurança do condomínio e digo que minha esposa desequilibrada está atacando as pessoas. Você é um monstro, Daniela sussurrou. Contagem regressiva. 9 minutos e 40 segundos. Ele disse friamente, se virando e abraçando Cristiane pela cintura. Cris, meu bem, serve mais vinho. Temos que comemorar a limpeza da nossa casa de certo lixo desnecessário. Daniela, com as pernas bambas, subiu para o segundo andar. As lágrimas a sufocavam, mas ela se recusou a chorar diante deles. Com as mãos tremendo, tirou do armário uma mala de viagem antiga, atirou dentro uma calça, algumas blusas, roupas íntimas, a nécessaire e os documentos. Nem sabia direito o que estava pegando. Na cabeça havia apenas um pensamento: fugir bem longe daquela humilhação e daquela traição pegajosa. Descendo com a mala, Daniela viu Cristiane mudando de canal na televisão como quem manda na casa. Chaves na mesinha. Victor jogou sem nem olhar para ela. Daniela tirou o molho do bolso em silêncio e o arremessou na superfície de vidro. O tilintar do metal ecoou pela sala vazia. Ela se virou e, sem olhar para trás, transpôs a soleira rumo à noite fria e hostil. Atrás dela, a fechadura bateu seca. O vento cortava até os ossos. Dani vagava pelas ruas desertas, arrastando mecanicamente a mala. As rodelinhas raspavam no asfalto irregular. Ela não tinha para onde ir. Havia perdido os pais cedo. O apartamento da vovó já não existia mais. E os amigos, todos eram parceiros de negócios do marido. Ela parou na entrada do velho jardim público. As pernas latejavam, o coração se rasgava de uma dor insuportável. Dani se sentou na própria mala embaixo de um poste fraco e, cobrindo o rosto com as mãos, chorou amargamente. Que é isso, passarinha? As asas caíram? Há noite por aí, e você aqui, montando ninho no chão. Daniela estremeceu e ergueu o rosto banhado de lágrimas. No banco de sempre, todo descascado, enrolada num chale de lã, estava sentada Dona Ana. À luz do poste, o rosto enrugado dela parecia esculpido em pedra, mas nos olhos desbotados havia tanto calor que Daniela soluçou de novo. Dona Ana, ela soluçou. A senhora tinha razão. O Sal, eu descobri tudo, e o meu marido me expulsou de casa. Agora não tenho para onde ir. Dona Ana se apoiou pesadamente na bengala, levantou-se do banco e se aproximou. Sua palma seca e quente pousou suavemente no ombro que estremecia. Com lágrimas não se resolve nada. Água salgada só corrói mais depressa, disse ela baixinho, mas com firmeza. Levanta, pega sua bagagem. É perto daqui. Onde? O quê? Daniela assoou o nariz confusa. Vamos para a minha casa, não é palácio, mas a gente se vira. Vamos, menina, vamos. As noites estão frias. O modesto apartamentinho num prédio antigo a recebeu com cheiro de ervas secas, livros e uma limpeza calmante e incrível. Dona Ana acomodou a hóspede na cozinhinha, a enrolou num manto e colocou diante dela uma caneca de chá de ervas quente. Bebe, é erva cidreira com hortelã. Acalma os nervos, ordenou a anfitriã. Obrigada, sussurrou Dani, abraçando a caneca com os dedos gelados. Nem sei como a agradecer. Achei que ia passar a noite na rua. Não fala bobagem. Dona Ana sentou na frente, olhando para ela com atenção. A vida é como um rio. Às vezes corredeiras, às vezes quedas d'água, mas o rio sempre segue adiante.
Então fica aqui comigo. O espaço é pequeno, mas para 2 pessoas chega. Vou arrumar trabalho, Dani exclamou com calor. Não vou ser um peso para a senhora e cuido de tudo em casa. Muito bem, Dona Ana sorriu. Agora vamos dormir. Manhã é mais sábia que a noite. A manhã seguinte para Daniela não começou com raios de sol, mas com uma náusea que virava o estômago do avesso. Ela mal teve tempo de correr até o banheiro, encolhendo-se com as cólicas. O quarto rodava diante dos olhos. As têmporas latejavam com uma tontura que não passava. Estresse, pensava Daniela, lavando o rosto com água gelada e olhando seu reflexo pálido no espelho com a moldura rachada. Colapso nervoso, mais aqueles comprimidos que ele misturava para mim. Mas a angústia não cedia. Reunindo as últimas forças, Daniela foi até a UBS mais próxima. Após enfrentar uma longa fila entre pessoas espirrando e tossindo, ela finalmente entrou no consultório do clínico geral, que a mandou imediatamente fazer exames e ultrassom. Depois de 2 horas de espera no corredor abafado, a porta do consultório se entreabriu. No limiar apareceu um ginecologista idoso e corpulento. O Dr. Roberto ajeitou os óculos no nariz e olhou para o formulário em suas mãos. Daniela Morales, entre. Dani entrou no consultório com as pernas bambas e se sentou numa cadeira dura. O que tenho? É consequência do envenenamento com o sonífero? Tenho intoxicação? Ela perguntou esperançosa. O Dr. Roberto suspirou fundo, sentou-se à mesa e olhou para ela por cima dos óculos. Daniela, a intoxicação certamente está presente, mas a natureza dessas manifestações é completamente diferente e se chama enjoo gravídico. O mundo ao redor dela parou por 1 segundo. Os sons se calaram. Ficou apenas um zumbido nos ouvidos. O quê? Ela sussurrou. A senhora está grávida. Aproximadamente 8 semanas. O feto está se desenvolvendo normalmente. Os batimentos cardíacos são excelentes. O médico sorriu com calor, sem perceber o choque dela. Pode ir dar a boa notícia ao marido. A náusea e a tontura vão passar em breve. Vou receitar vitaminas mais brandas. Ela saiu da UBS sem sentir as pernas. Caminhava pela rua com o olhar perdido, em frente. 8 semanas. 2 meses. Ela havia sonhado tanto com isso. Longos e torturantes anos, ela e Victor tinham percorrido as melhores clínicas particulares. Ela tomava hormônios, suportava procedimentos dolorosos, chorava de noite depois de cada teste negativo. Os médicos chegaram a dizer que a chance era muito pequena. E agora, quando o milagre finalmente aconteceu de forma espontânea, ele se transformou no escárnio mais cruel do destino. Aquele bebê tão esperado, tão sofrido, nasceria de uma mãe solteira, sem casa, sem trabalho. Sentando num banco perto de um ponto de ônibus, Dani tirou o celular. As mãos tremiam. Apesar de toda a dor e todo o ódio, ela compreendia. O filho era dos 2. O marido tinha o direito de saber. Talvez essa notícia despertasse nele os últimos resquícios de consciência. Ela pressionou o botão de chamada. Os bips pareciam intermináveis. Por fim, do outro lado, soou uma voz irritada. O que você quer agora? Já disse, desapareça. Vi que... Dani engoliu em seco o nó que se formou. Acabei de voltar do médico. Estou grávida. 8 semanas. Na linha, caiu um silêncio pesado. Daniela prendeu a respiração, aguardando a reação. Mas em vez de arrependimento ou surpresa, do alto-falante veio uma risadinha desagradável. Grávida? Ai, não aguento. Dani, você me toma por idiota? A gente tentou por 5 anos. Os melhores médicos quase não davam esperança. E aí, de repente, mal te coloco para fora de casa, você fica grávida. Vicky, é verdade, é seu filho. Podemos fazer exame de DNA. Vai você com seu DNA para não sei onde. Saiu por aí enquanto eu estava na viagem de trabalho. E agora quer botar em cima de mim? Que nada. Achou que ia entrar em casa de barriga. Como você consegue dizer isso? Eu nunca te traí. As lágrimas de indignação brotaram de seus olhos. Escuta aqui, Beata. Vai achar o seu homem e cobra dele dinheiro para fraldas ou para interromper.
Mas de mim você não vai tirar um centavo de pensão. E sabe que mais? Vou contratar os melhores advogados da cidade. Vou te transformar em pó, provar que você é louca, desequilibrada, adúltera. Me entendeu? Apaga meu número. O sinal curto bateu nos ouvidos mais forte que uma bofetada. Daniela baixou o celular devagar sobre o joelho. As lágrimas haviam secado. O deserto queimado por dentro, de repente, encheu-se de aço frio. E naquele exato momento ela compreendeu. O homem que ela havia amado não existia mais. Tinha desaparecido sem deixar rastro. À sua frente, restava apenas um covarde e um traidor, diante do qual ela jamais se humilharia novamente na vida. Eu te risco, Victor. Dani disse em voz alta com firmeza, apagando o número dos contatos. Depois pousou a mão sobre o próprio ventre ainda plano e sussurrou. A gente vai ficar bem, eu e você. A gente vai conseguir, eu te prometo. A vida no apartamentinho de Dona Ana tomou um novo curso. Dani cumpriu sua palavra e assumiu toda a rotina doméstica. Apesar dos enjoos matinais, esfregava os pisos até ficarem brilhando, fazia sopas e assava pãezinhos de maçã. Dona Ana revelou ser uma pessoa extraordinária. Por trás da aparência discreta de uma senhora solitária, escondia-se uma mente aguçada, uma formação excelente e modos impecáveis. Nas noites em que se sentavam para tomar chá na cozinha apertada, ela falava sobre arte, citava clássicos e preparava chás medicinais especiais. Bebe, menina, é folha de framboesa com rosa mosqueta, faz bem para o sangue. Vai ser um bebê forte, dizia Dona Ana servindo o líquido rubi na xícara dela. Dona Ana, a senhora faz tanto por mim. Nem imagino por que mereço tanta bondade nessa escuridão, sorria Dani, recebendo a xícara com gratidão. Pela sua bondade, é o bumerangue da vida. Coisa que nunca falha. Sempre volta para quem faz o mal. Bate tão forte que não sobra osso inteiro. Mas para quem tem o coração limpo, volta como ajuda. Respondia ela com sabedoria, olhando pela janela para a cidade noturna. Seu marido ainda vai conhecer o preço de sua traição. E você, viva e não olhe para o passado. Percebendo que a pequena aposentadoria de Dona Ana não daria para 2 pessoas e que na frente havia o parto e a compra de roupinhas de bebê, Dani começou a procurar emprego. A profissão de paisagista exigia deslocamentos, investimentos e conexões que ela não tinha naquele momento. Mas a 10 minutos a pé de casa, numa ponta do bairro residencial, havia uma vaga de atendente florista numa pequena floricultura que funcionava a noite toda. Dani foi contratada na hora. O trabalho mostrou-se pesado. Era preciso ficar em pé, carregar vasos pesados com água, cortar rosas com espinhos e aguentar turnos noturnos. Mas Daniela não reclamava. Simplesmente mergulhou no trabalho de cabeça. Todo o seu talento de designer não realizado, ela colocava nas composições florais. Sob suas mãos, crisântemos e cravos comuns se transformavam em verdadeiras obras de arte. Ela inventava combinações inusitadas, usava ervas silvestres, flores secas, brincava com texturas de embalagem. Dani, você é demais, se admirava a dona, Cláudia, olhando para a vitrine nova. Essa semana meu faturamento triplicou. As pessoas já vêm especialmente até você. Pedem para montar um buquê com alma. Vou te dar uma gratificação. Obrigada, Cláudia. É que eu amo flores e tudo que é bonito. Dani respondia modestamente, acariciando o barrigão arredondado. Mas a vida tranquila durou pouco. No início do inverno, a saúde de Dona Ana começou a piorar rapidamente. Doenças crônicas que antes ela conseguia amortecer com ervas se agravaram. Dona Ana começou a ter falta de ar, ficar tonta com frequência, e dores fortes nas costas não a deixavam sair da cama. Dani ficou em choque. Ela literalmente esqueceu o próprio cansaço e o peso da gravidez. Tudo o que havia economizado, ela começou a gastar em remédios, vitaminas e visitas médicas a domicílio. Daniela, Dona Ana pedia com voz fraca, quando a hóspede lhe administrava mais uma vez o amargo xarope com a colher. Não gasta dinheiro comigo. Você logo vai dar à luz.
Ainda tem carrinho para comprar, fraldas, roupinhas, e eu já estou na hora, vivi o meu. Nem quero ouvir isso. Dani a interrompia com firmeza, mas com ternura na voz, ajeitando os travesseiros. A senhora vai melhorar. A senhora mesma prometeu empurrar o carrinho. Lembra? E cuidadora eu não vou contratar. Prefiro cuidar da senhora eu mesma, como de uma mãe. A senhora é minha família agora. Dani não dormia à noite, escutando a respiração entrecortada de Dona Ana. Fazia massagens nela, preparava caldos batidos, cuidava com tanto carinho e sem esperar nada em troca que a senhora, em plena consciência, muitas vezes se virava para a parede e chorava baixinho, tomada pelos sentimentos. Ela via aquela mulher frágil, enganada pelo mundo inteiro, que mesmo em posição tão vulnerável, ainda dava o que tinha de último por ela. De tudo isso, no coração de Dona Ana, amadurecia uma decisão firme e inabalável. Numa das noites frias do inverno, quando do lado de fora o vento gelado uivava, Dona Ana pediu a Dani que se sentasse na beira de sua cama. Daniela, fecha a porta da cozinha e senta mais perto. A voz dela soou de modo incomum, firme e clara. Preciso te contar uma coisa. O que foi? A senhora está pior? Chamo o médico? Dani estendeu a mão preocupada em direção ao telefone. Não, estou melhor. A cabeça está clara como nunca. Dona Ana apertou sua mão com fraqueza. Me escuta bem, menina, e não me interrompe. Você deve estar achando que eu passei a vida toda nesse apartamentinho, vivendo na corda bamba? Nunca pensei nisso. Para mim, o que importa é quem a senhora é agora. Dani respondeu com sinceridade. Eu vejo. Por isso, você precisa saber a verdade. Dona Ana suspirou pesadamente, tentando reunir forças. Meu sobrenome verdadeiro nem sempre foi tão desconhecido. Dediquei décadas para construir um império. Fui uma verdadeira empresária, não uma doninha de barraquinha qualquer. Era proprietária exclusiva de uma enorme rede de joalherias de luxo, filiais por todo o país, diamantes, ouro, contratos de milhões. Dani soltou um "ah" de surpresa, pensando que Dona Ana havia começado a ter febre e delírio por causa dos remédios. A senhora descanse. Por que está se agitando assim? Ela começou a dizer docemente. Daniela, estou com a cabeça no lugar. Dona Ana a cortou com firmeza. Escuta mais. Poder e dinheiro são uma prova difícil. Meu filho Bruno, o único para quem eu construí tudo isso, não passou essa prova. Foi cegado pela ganância. Não aguentava esperar para receber tudo de uma vez. Nos olhos dela brilharam lágrimas. A voz tremeu, mas continuou. Ele se entendeu com advogados e médicos. Quis me internar à força numa clínica psiquiátrica fechada. Pretendia me declarar incapaz, me chamar de louca e tomar todo o meu patrimônio. Meu Deus! Dani tapou a boca com a mão, sentindo a pele arrepiar. A traição de pessoas próximas era muito familiar para ela. Como assim? Pois é assim. Dinheiro não tem cheiro. Mas eu sempre tive pulso de ferro. Na voz de Dona Ana surgiram notas de aço, revelando nela aquela mesma empresária autoritária do passado. Soube a tempo do conluio. Ainda me restavam pessoas leais. Fingi minha própria morte. Um acidente de carro numa estrada de serra. O carro pegou fogo por completo. Para todos, para o filho, para a sociedade. Eu morri. E o negócio? Você deixou tudo para ele? Daniela sussurrou em choque. Dona Ana deu uma risada seca e sem alegria. O que, acho que sou ingênua? Não. Antes de morrer, transferi secretamente todos os meus ativos, vendi as participações e registrei todo o patrimônio num fundo fiduciário fechado e anônimo no exterior. Fiz documentos falsos, comprei esse apartamento na periferia e me tornei simplesmente a estranha vovó da vizinhança. Mas para que viver na pobreza tendo tantos recursos? Dani não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A história parecia irreal demais. Queria saber se nesse mundo ganancioso e apodrecido ainda restavam pessoas verdadeiramente bondosas e de coração puro. Dona Ana a olhou diretamente nos olhos. Aquelas que ajudam não por interesse, não por herança ou status, mas as que estendem a mão simplesmente assim. Longos meses fiquei sentada naquele banco observando. Vi indiferença, desprezo.
Mas depois surgiu você, Dani. Você me trazia pãezinhos quando todos desviavam, me abrigou no seu coração. Dona Ana acariciou sua bochecha. Você, grávida, abandonada, sem um tostão, gastava seus últimos centavos nos meus remédios. Cuidou de mim com sinceridade e passou pelo teste mais rigoroso sem nem saber. Dona Ana recostou-se no travesseiro, respirando com dificuldade. A conversa drenava muita energia dela. Sinto que minha jornada terrena está chegando ao fim. Ela sussurrou, fechando os olhos. Não diga isso, a senhora vai melhorar. Dani soluçava, apertando sua mão seca. Todos nós chegamos lá, mas agora não tenho medo. Dona Ana sorriu fracamente. Pronto, vai dormir. Amanhã você tem turno cedo, vai ficar tudo bem. Dani acariciou o ombro dela com carinho, apagou a luz de cabeceira e saiu para a cozinha. Ela não sabia se acreditar naquela história fantástica de um império de joalherias ou se afinal eram as divagações de uma mente que se apagava. Embora isso pouco importasse. O que importava era que nesse mundo cruel ela havia encontrado uma alma irmã. Na manhã seguinte, Daniela acordou completamente destruída, mas mesmo assim foi trabalhar. Passada 1 hora, já se arrependia. Cláudia, posso sentar um minutinho? Minha cabeça está girando. Ela pediu baixinho, apoiando as mãos pálidas na borda do balcão. Na pequena floricultura, cheirava a rosas e terra úmida. Mas agora esse aroma tão familiar lhe pareceu sufocante. O ar nos pulmões como se tivesse acabado. Dani, mas você está sem cor nenhuma. A dona se espantou, enxugando as mãos no avental. Senta, senta, eu disse. Não carregue esses vasos com água. Você já precisa se poupar. Agora te faço um chá doce. Fica aí, eu mesma atendo o cliente. O sininho da porta tilinilou melodioso, deixando entrar um homem alto e imponente num sobretudo sóbrio. Ele tinha olhos surpreendentemente bondosos e atentos, com uma leve teia de rugas nos cantos. Boa noite, preciso de um buquê especial, o desconhecido disse com uma voz aveludada e tranquila. Delicado, mas sem exageros, para uma menina pequena. Ah, senhor, o senhor veio ao lugar certo. Cláudia se animou. Nossa Dani faz uns trabalhos que são obras de arte. Dani, consegue ajudar? Daniela, forçando um sorriso, tentou se levantar do banquinho. Claro, acho que podemos usar lisiantos brancos e algumas rosas peoneadas de ramo. São leves e etéreos. Ela deu um passo em direção à vitrine, estendeu a mão para a primeira flor e, de repente, a vitrine se inclinou traiçoeiramente. As paredes da floricultura giraram em carrossel desvairado. O chão fugiu sob seus pés. Cuidado! Soou uma voz masculina rápida. Dani não chegou a cair no frio da cerâmica. Mãos fortes a apanharam no último instante e depois a apertaram com cuidado contra um peito largo. A consciência apagou. Daniela voltou a si com a luz forte e cheiro de medicamentos. Ela estava deitada numa maca confortável e um tubo transparente de soro se estendia até seu braço. Com calma, não faça movimentos bruscos, soou a voz aveludada familiar. Daniela virou a cabeça e viu o comprador de antes. Ele estava sentado numa cadeira ao lado da sua maca, mas agora sem o sobretudo. Onde estou? O que aconteceu? Ela sussurrou assustada, colocando instintivamente a mão sobre o barrigão. Seu bebê está bem, não há risco. Você está na clínica. O homem sorriu gentilmente. Me chamo Alexandre, sou cirurgião cardíaco. Você perdeu a consciência por esgotamento severo e queda brusca de pressão. Eu não tenho dinheiro. Dani tentou se sentar e os olhos encheram de lágrimas de desespero. Preciso ir embora. Por favor, deite-se. Não se fala em dinheiro, você é minha paciente. Eu assumi sua tutela pessoal, disse Alexandre com firmeza, mas com muito calor. E como médico, proíbo categoricamente que você volte a trabalho físico pesado. Seu organismo precisa de descanso. Por que está se destruindo assim nessa condição? E onde está o pai do bebê? Dani se virou para a parede, cerrou os dentes para não chorar. Ele não existe.
Estou sozinha e preciso trabalhar para sobreviver. Alexandre suspirou fundo e tocou com cuidado sua mão. Daniela, a vida tem períodos diferentes. Pode acreditar, sei do que estou falando. Minha esposa morreu num acidente de carro há alguns anos e eu também achei que não conseguiria seguir em frente. Que pena, Dani disse com sinceridade, olhando para os seus olhos tristes. Mas ficou minha filhinha, Alicia. O médico continuou baixinho. Ela tem 7 anos agora. Estava no carro, não ficou ferida fisicamente, mas se fechou em si mesma. Desde aquele dia não pronunciou uma única palavra. Mutismo psicogênico, como disseram os psiquiatras. E veja, consigo salvar corações alheios na mesa de operação, mas não consigo curar a alma do meu próprio filho. Na sala ficou um longo silêncio de entendimento mútuo. 2 seres solitários e feridos se olhavam, sentindo um parentesco invisível e incrível entre si. Alexandre, traga ela até mim, Dani sugeriu de repente. Não sou médica, mas sei desenhar, fazer esculturas. Talvez a arte a ajude a expressar o que está preso lá dentro. O médico a olhou com esperança. Você realmente está disposta a tentar? Claro. Só me prometa que não vai mais comprar flores na minha loja e vai me deixar montar um buquê para ela eu mesma. Depois dessa conversa, os encontros deles se tornaram frequentes. Quando Daniela recebeu alta, Alexandre a levava com frequência à sua casa aconchegante e iluminada. A pequena Alicia, frágil, com olhos enormes e tristes, a princípio esquivava-se da tia desconhecida, mas Dani agia devagar, sem fazer perguntas nem exigir respostas. Simplesmente se sentava ao lado dela no carpete felpudo, abria seus velhos álbuns profissionais de paisagismo e começava a criar. Olha, Dani cantarolava com ternura, amassando um pedacinho de argila colorida nas mãos. Isso vai ser uma hortênsia. Ela tem muitas pétalas pequenas. Quer fazer o miolo junto comigo? Consegue enrolar uma bolinha azul? A menina ficou olhando por um tempo para o pedacinho de argila estendido, depois estendeu a mão com hesitação. Muito bem, olha que coisa linda a gente está fazendo. Dani sorriu com calor, passando a mão pelos cabelos claros de Alicia. E sabe, meu bebezinho lá dentro agora também está feliz, chutando, quando gosta do que a gente faz. Quer sentir? A menina, de olhos bem abertos, pousou a mãozinha com timidez no barrigão arredondado. E naquele momento, o bebê chutou com clareza. No rosto de Alicia, apareceu pela primeira vez em anos um sorriso fraco, quase imperceptível. Alexandre, de pé na porta, assistia à cena com lágrimas nos olhos. E alguns dias depois, numa noite, eles estavam colorindo juntos uma paisagem grande. Dani, sem querer, derrubou o pincel no chão. Ah, que desajeitada eu fiquei. Ela riu, tentando alcançar o pincel. De repente, Alicia pulou do sofá, pegou o pincel e o estendeu para Dani. Seus lábios tremeram, ela encheu o peito de ar e, rouca, como se estivesse testando o som pela primeira vez, disse: Mãe, não precisa, eu pego. O silêncio que desceu sobre o quarto foi ensurdecedor. Dani ficou paralisada, sem acreditar no que havia ouvido. Alexandre deixou cair a xícara de chá, que caiu no chão com um barulho. Alicia, ele a chamou com um sussurro entrecortado, caindo de joelhos diante da filha. Meu bem, o que você disse? A menina olhou para o pai e de seus enormes olhos rolaram lágrimas grossas. Ela se jogou nos braços de Dani, enrolou os braços em volta do pescoço dela e soluçou baixinho. Mãe, mamãe bonita, não vá embora de nós, fica, por favor. Dani apertou a menina que chorava contra si. Alexandre abraçou as duas, enterrando o rosto no ombro de Dani. Seus ombros tremiam de soluços silenciosos. O milagre tão esperado havia se cumprido. Naquela mesma noite, quando Alicia já havia adormecido, Alexandre convidou Daniela para a varanda. Estava nitidamente nervoso. Dani, o que aconteceu hoje? Vou rezar por vocês a vida toda. Ele tomou as mãos quentes dela nas suas. Você me devolveu, minha filha. Você encheu esta casa vazia de luz. Não precisa de agradecimento. Simplesmente amei Alicia de todo o coração. Dani respondeu suavemente.
E de repente os olhos de Alexandre brilharam misteriosamente à luz da lua. Dani, não estou pedindo agradecimento. Estou pedindo sua mão. Seja minha esposa e a verdadeira mãe de Alicia. E me deixe ser o verdadeiro pai do seu bebê. Ela levou a mão à boca, sufocada. Alexandre, mas estou grávida de outro homem, de um traidor, e não tenho nada a oferecer além dos meus problemas. Eu preciso de você. Ele rebateu com ardor. E o bebê não tem culpa de nada. Vou adotá-lo, e ele será meu filho. Vou amá-lo tanto quanto amo minha filha, e tanto imensamente quanto amo você. Não vou deixar ninguém te machucar. Eu te peço. Dani olhou para os olhos amorosos e confiáveis dele. Neles não havia mentira, não havia cálculo, apenas uma devoção sincera e profunda. Está bem, ela disse entre lágrimas de alegria. Aceito. A felicidade literalmente a transbordava quando Daniela corria para o apartamentinho para compartilhar a boa nova. Mas ao abrir a porta com sua chave, sentiu de repente um silêncio estranho e pesado. Dona Ana trouxe pãezinhos frescos para a senhora. Ela chamou da soleira. Nenhuma resposta. Daniela entrou no quarto. Dona Ana estava deitada em sua cama estreita, coberta com um manto até o queixo. O rosto estava absolutamente tranquilo, com um leve meio sorriso nos lábios imóveis. Ela havia ido para outro mundo quietamente, dormindo, sem dar trabalho a ninguém. Dani se abaixou no chão ao lado da cama e chorou amargamente, lamentando a única pessoa que a havia acolhido em sua noite mais escura. Daniela tirou folgas no trabalho. Alexandre se ofereceu para custear todas as despesas, mas Dani recusou. Não, Ale. Obrigada, mas essa é minha obrigação. Preciso fazer isso eu mesma. É a última coisa com que posso agradecê-la. Daniela sacou todas as suas economias da conta modesta até o último centavo. O funeral foi simples, sem pompa excessiva, mas muito digno e luminoso. Ela ficou muito tempo junto à sepultura fresca, sussurrando palavras de gratidão pela sabedoria, pela vida salva, e alguns dias depois voltou à floricultura. Dani estava montando um buquê quando um homem numa roupa cara com uma pasta de couro entrou no pavilhão. Posso falar com Daniela Morales? Ele perguntou formalmente, ajeitando os óculos de armação dourada. Já sou eu, Dani respondeu surpresa, enxugando as mãos numa toalha. E o senhor? Meu nome é Geraldo Cavalcante. Sou o tabelião e advogado pessoal da falecida Ana Ferreira. O homem abriu a pasta e tirou uma pasta grossa. Daniela, estou aqui para oficialmente ler o testamento fechado de minha cliente. Por favor, sente-se. Dani sentou no banquinho desconcertada. O tabelião abriu um documento com selos oficiais e começou a ler num tom profissional e uniforme. Eu, Ana Ferreira, estando em são juízo e plena memória, pelo presente testamento disponho do patrimônio a mim pertencente. Todo o meu patrimônio, incluindo a rede de joalherias Diamante Brilhante, a casa de campo no condomínio Recanto dos Pinheiros, bem como o acesso pleno e irrevogável à gestão dos meus ativos fiduciários no exterior, deixo a minha única herdeira, Daniela Morales. A voz do tabelião se fundiu num zumbido contínuo. Dani agarrou a borda da mesa com os dedos. Espere, o senhor deve ter se enganado. Ela balbuciou, sentindo tudo girar. Ou é uma brincadeira? Daniela, os documentos são autênticos e sua assinatura será necessária agora mesmo. Vamos dar início ao processo de formalização. Geraldo Cavalcante sorriu com gentileza. Sua benfeitora deixou uma carta para você. O advogado estendeu um envelope lacrado. Dani rasgou o papel com as mãos tremendo. A caligrafia miúda e conhecida dizia: Passarinha minha, você passou na prova. Cuide disso com sabedoria e coração bondoso. E o bumerangue da vida, como eu dizia, já está voando. Seja feliz, sua Dona Ana. Dani cobriu o rosto com as mãos. Agora, ela tinha absolutamente tudo. Um marido amoroso, uma filha maravilhosa, um bebê sob o coração e uma independência financeira colossal. Após um mês, ela finalizou o divórcio. Ela e Alexandre puderam se casar. Juntaram as malas e toda a família unida se mudaram para a luxuosa casa de Dona Ana, onde no jardim
Daniela imediatamente começou a planejar o plantio de suas amadas hortênsias. Naquele mesmo momento, o bumerangue da vida bateu na cabeça de Victor com um estrondo ensurdecedor. A princípio, tudo pareceu perfeito. Cristiane tornou-se a soberana da casa de campo. Trocou as cortinas, comprou vasos caros e passava os dias inteiros em spas. Mas logo isso não lhe bastou. Sentindo um poder ilimitado sobre Victor, cegado pela paixão e pela própria impunidade, Cristiane começou o seu jogo. Vic, gatinho. Ela arrulhou certa noite, sentada no colo dele no escritório. Para que você mesmo assina essas notas chatas? Me passa uma procuração com poder de assinatura. Sou sua mão direita. Te descarrego, e você vai poder me dedicar mais tempo. Victor, amolecido pelas carícias, assinou os papéis sem pensar, e isso foi o início do fim. Cristiane, às escondidas, começou a falsificar magistralmente os relatórios financeiros, transferindo sistematicamente, milhão após milhão, o capital de giro da empresa de construção dele para suas contas pessoais, abertas com antecedência em paraísos fiscais. Além disso, por meio do novo amante, um bonitão astuto e interesseiro chamado Igor, entrou em contato com estruturas criminosas, concluindo em nome da empresa de Victor contratos fictícios de fornecimento de materiais de construção. Quando Victor percebeu o que estava acontecendo, o caixa da empresa estava vazio, os prazos das obras todos estourados. Cristiane, cadê o dinheiro do mármore italiano? Ele gritava, jogando extratos bancários zerados sobre a mesa. Os fornecedores ameaçam com processo. Uns caras sérios a quem nos comprometemos a construir uma base me ligam a cada hora. Ai, Vic, não estressa. A moça pintava as unhas com preguiça. Deve ter sido erro da contadora. Resolve isso você mesmo. Você é homem, preciso ir ao salão. Em desespero, Victor tentou salvar o negócio que afundava. Foi ao banco e tomou um empréstimo enorme, num regime brutal, com juros absurdos. E como garantia deixou a única coisa que tinha, a casa de campo, de onde havia expulsado brutalmente Dani grávida no meio da noite. Vou me virar, devolver tudo, ele murmurava nervoso, assinando as hipotecas. Agora cubro a dívida e depois ganho mais uma licitação. Mas todos os seus esforços foram em vão. Naquela mesma noite, quando os recursos do crédito caíram na conta da empresa, Cristiane o zerou. Voltando para casa depois da meia-noite, Victor encontrou armários escancarados, cofre vazio e um bilhete curto sobre a mesa. Tchau, fracassado. Obrigada pelo patrocínio. Eu e Igor vamos para as ilhas, e você vai se virar com os credores. Victor rugiu, destruindo os móveis da casa vazia. Ligou para ela, mas o assinante estava fora de área. A amante havia fugido para o exterior com todo o seu dinheiro. Uma semana depois, cobradores duros e a segurança do banco chegaram à porta da casa. Victor, desocupa o imóvel, rosnou um sujeito enorme numa jaqueta de couro, empurrando-o de lado pela porta. A garantia passa para a propriedade do banco. As chaves do carro também, pode colocar na mesa. Victor ficou com os cacos. Sem casa, sem negócio, sem carro. Todos os seus amigos influentes e parceiros pararam de atender o telefone, virando as costas para ele como para um leproso. Teve que resgatar a mãe doente, sofrendo de artrite, e alugar um quartinho no canto mais remoto da cidade. O dinheiro mal dava. O ex-empresário bem-sucedido, acostumado a usar roupas de grife, foi obrigado a trabalhar como carregador num armazém de atacado. As costas latejavam de sacos pesadíssimos. As mãos cobriam-se de calos. Certa vez, durante um curto intervalo, Victor estava sentado num caixote virado e mastigava um pão ressecado. Do lado, havia uma pilha de revistas antigas que alguém havia deixado por ali. Victor virou uma página de uma publicação brilhante e, de repente, engasgou. O coração perdeu uma batida. Da capa reluzente, dedicada às mulheres de maior sucesso do ano, olhava para ele. Dani, esplendorosamente bela, segura de si, vestida com luxo. No pescoço brilhava um colar de brilhantes cujo valor ele nem conseguia imaginar.
A manchete dizia: Daniela Morales, a nova rainha do Império Joalheiro. Na fotografia, ao lado dela, estava um homem imponente e bem posto, com grisalhos nobres nas têmporas. Seu novo marido, Alexandre. Ele abraçava Dani com ternura pelos ombros, e ao lado sorria uma adolescente bonita. Num carrinho dormia um bebezinho. Vitor olhou fixamente para a criança. Os traços do menino eram de Alexandre. Os mesmos olhos claros, o mesmo queixo. A semelhança era inegável. Victor afundou num estado de torpor profundo e paralisante. A revista caiu de suas mãos trêmulas no chão. Finalmente, chegou a ele toda a dimensão de sua própria estupidez. Com as próprias mãos, havia destruído a própria felicidade, trocado o ouro puro e fiel por uma imitação barata e suja, que o havia deixado para apodrecer num armazém. Não, isso é um erro. Ela é minha mulher. Esse é o meu filho, murmurou Victor, saltando de pé. Ele tinha que consertar tudo a qualquer custo. Ele achou suas velhas agendas e começou a ligar para os poucos conhecidos que ainda podiam ao menos ouvi-lo. Por bem e por mal, após uma semana de humilhações, conseguiu o número pessoal de Daniela. As mãos tremiam quando ele pressionava o botão de chamada no seu telefone barato de botões. Alô? Soou uma voz feminina tranquila e segura. Dani, sou eu, Vic. Por favor, não desligue. Na linha ficou em silêncio. Não temos nada a conversar, Dani respondeu fria. Peço só 5 minutos. Eu e mamãe vivemos num cortiço. Não temos o que comer. Ela está com dores e sem dinheiro para remédio. Dani, sou o pai biológico do seu filho. Devemos estar juntos. Vamos começar tudo de novo. Ela ficou em silêncio. Depois, soltando um suspiro fundo, disse: Certo. Vou até o armazém amanhã no horário do almoço. Você terá exatamente 5 minutos. Vitor não dormiu a noite toda, tentando tirar manchas da única camisa decente que tinha. Ensaiou o discurso, planejou como cairia a seus pés. Ao meio-dia em ponto, na porteira enferrujada do armazém, parou um automóvel enorme, reluzente de verniz preto, com vidros escuros blindados. Um motorista guarda com compleição de rocha saiu e abriu com deferência a porta traseira. Victor, torcendo nervosamente num boné surrado, foi correndo até o carro. Do salão saiu Daniela. Ela estava num sobretudo elegante de cachemir, com penteado impecável, e o olhar era tão glacial e inatingível que Victor recuou involuntariamente. Dani, meu Deus, como você está linda! Ele balbuciou confuso, tentando tomar sua mão, mas o guarda imediatamente deteve a tentativa. Dani, me escuta. Fui cego. Eu te abandonei, mas compreendi. Amo só você, amo nosso filho e quero criá-lo. Dani olhava para o rosto do homem e em seus olhos não havia nem malícia, nem ódio. Apenas uma indiferença absoluta e surda, como se diante dela estivesse uma pessoa vazia, desconhecida. Você não é nada para mim, ela disse firme e fria, sem elevar a voz. E o meu filho tem um pai verdadeiro e amoroso. Mas Dani, minha mãe... Victor tentou apelar para a pena, espalhando pelo rosto não barbeado lágrimas sujas. De sua mãe deve cuidar você, como filho, como homem. Se é que você foi um dia... Daniela cortou. Este é nosso último encontro. Paga meu número para sempre, e não ouse jamais se aproximar da minha família. Ela se virou e entrou elegantemente no carro. A porta fechou, ocultando-a atrás do vidro escuro. O automóvel se moveu silenciosamente, deixando Victor parado numa nuvem de poeira cinzenta. O que ele não sabia era que Dani, voltando para seu escritório, chamou o assistente. Descubra em qual clínica pode estar Dona Margarida e a transfira para o melhor, o mais caro centro de reabilitação da região. Ela ordenou. Pague o tratamento completo por 1 ano adiantado, mas anonimamente. Ninguém deve saber de onde veio o dinheiro. Certo, será feito. O assistente concordou com a cabeça. Dani fazia isso não por Victor, nem pela ex-sogra, mas pela sua própria consciência limpa. Que a mulher se tratasse, mas a Victor ela não daria um centavo. O ex-marido não aguentou. Sem resistir à pressão psicológica, ao colapso total e à consciência do que havia perdido,
O homem quebrou por completo. Nas noites após o turno, ele começou a entrar em bares baratos, afogando a mágoa no álcool. Logo o mandaram embora até do armazém. O ex-empresário se transformou num bêbado degradado que vagava pelas ruas. O destino tampouco poupou Cristiane. Tendo chegado ao exterior com o dinheiro roubado, ela curtiu a vida por pouco tempo. O jovem e ardoroso amante revelou ser não apenas um aproveitador, mas um golpista matrimonial profissional. Certo dia não muito feliz, Cristiane acordou na vila alugada completamente sozinha. Igor havia desaparecido, levando todas as senhas, transferindo todo o dinheiro para suas contas e levando todas as joias dela. Cristiane ficou sozinha num país estrangeiro, sem saber o idioma, sem um centavo no bolso, obrigada a trabalhar como lavadora de pratos num café barato para não morrer de fome. E Dani mergulhou de cabeça na gestão do negócio joalheiro. Seu requintado gosto artístico, que antes ela aplicava no paisagismo e nos buquês de flores, agora se materializava na criação de coleções de joias únicas e sofisticadas. O diamante brilhante, sob sua direção, dobrou o lucro. Alexandre, recebendo o amor ilimitado e o apoio colossal de sua esposa, pôde realizar seu sonho maior. Ele abriu e passou a dirigir uma clínica cardiológica particular, onde todos os dias dezenas de vidas eram salvas. Nas noites, quando se reuniam na ampla sala de seu palacete, Dani sentava no carpete felpudo, abraçando a risonha Alicia e o minúsculo Miguel, que dava os primeiros passos. Alexandre, cansado após a cirurgia, sentava ao lado e abraçava toda a sua família. "Sabe no que estou pensando?" Ele perguntava baixinho, beijando Dani. "Em quê?" "Que às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. Amo você." "Eu amo você e nossa nova vida", respondia Dani, sabendo que pela frente os esperava uma felicidade luminosa, tão esperada. Se gostou da história, espero que não se importe em me apoiar com o joinha para cima. Para mim, é muito importante. Até mais.